Olá, pessoal! Eu sou Gabi e estou aqui no Hospital Gastrovita com o Dr. Jorge Macedo para falar do nosso Gastrodicas. Hoje nós vamos falar de um problema bastante comum, que é a intolerância à lactose. Aquela pessoa que come alguma coisa com leite e começa a se sentir mal, estufada, com gases. Doutor, como é que isso acontece? Por que a pessoa sente isso? Bem, Gabi, isso é um problema muito comum. Na verdade, a gente está falando de intolerância à lactose. A lactose, ela faz parte de um grupo maior que é carboidratos. Na verdade, esse problema é mais amplo. É a intolerância aos carboidratos. Existe tanto a intolerância à lactose, que é aquela pessoa que come leite ou derivados e tem sintomas. Existe a intolerância à frutose, que é aquela pessoa que come frutas e tem sintomas. E existe aquela pessoa que masca chiclete o dia todo ou come algum alimento que tem um adoçante artificial, que é o sorbitol. Todos eles têm mais ou menos os mesmos sintomas. Doutor, e o que essa pessoa sente? Quais são os sintomas? Os sintomas são excesso de flatos, mais conhecidos como PUM, arrotos, distensão abdominal, ou seja, a pessoa se sente distendida, parece que é um balão cheio de gás. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque ela não tem a capacidade de digerir aquele carboidrato, que é a lactose do leite, a frutose, que está presente nas frutas, ou, por exemplo, o sorbitol, que está presente em produtos com adoçante artificial e até mesmo açúcar de cozinha. Quando a pessoa não tem a enzima, que é uma coisa produzida pelo nosso organismo para quebrar essa molécula e ela entrar como alimento dentro da nossa corrente sanguínea, quando isso não ocorre, esses carboidratos chegam até o intestino grosso, que é onde é preparada as nossas fezes, vamos dizer assim, e lá é cheio de bactérias. Essas bactérias, elas quebram esse carboidrato e fermentam. Na fermentação se produz gás. E esse gás é o que vai produzir os sintomas. E como nós podemos diagnosticar esse problema? Gabi, mais uma vez a tecnologia vem para ajudar nisso aí. Hoje existe um aparelho que ele detecta esses gases que são produzidos por essa fermentação das bactérias, que é o gás hidrogênio, e mede em partículas por milhão. É um aparelho portátil, que não invasivo, ou seja, basta o paciente soprar num canudinho lá e ele vai detectar a produção desses gases. Então, através desse aparelho, você consegue diagnosticar a intolerância e consegue quantificar aquela intolerância, se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Então, quer dizer que a pessoa não precisa colher sangue, fazer aquele exame invasivo, é só soprar e pronto? É só soprar. Através desse sopro, o aparelho vai analisar esses gases que são produzidos. Isso vai fazer muita diferença. Por quê? Porque você pode tratar adequadamente aquele paciente. Tem gente que sofre com esses gases a vida toda e não sabe que é, por exemplo, o açúcar de cozinha. Açúcar de cozinha, quase não existe alguém que não use o açúcar de cozinha. A frutose é a mesma coisa. Às vezes a pessoa nunca desconfiou que vem da fruta o problema dela. Então esse exame serve para isso, para diagnosticar problemas que são muito comuns, inclusive que às vezes estão diagnosticados erroneamente como outras doenças. Existe uma doença chamada síndrome do intestino irritável, que é muito comum em mulheres, e existe um estudo recente, até na UpToDate, que mostra que 1/3 desses pacientes eles têm, na verdade, intolerância aos carboidratos e eles estão sendo diagnosticados e tratados erroneamente. Então, se você tem esse problema, vem aqui no Gastrovita só para essa maquininha para ver a solução. Qualquer dúvida, entre no nosso site hospitalgastrovita.com.br.